Tiago, capítulo de número 1, verso de número 21. Leiamos todos a uma só voz. Leiamos desde os versos 19 até o verso de número 21. Versículo 19 e 20 foi a nossa reflexão. Os versículos 19 e o versículo 20 foram a nossa reflexão no domingo passado. Hoje, leiamos o verso de número 21, mas comecemos desde o 19. A uma só voz. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Louvado seja Deus. Obrigado, presbítero Cláudio. Meus irmãos queridos, ainda no meu primeiro ano de seminário, lá em Campinas, conheci pessoas de várias partes do Brasil e tinha uma cidade no interior de São Paulo que me chamava muito a atenção, não apenas pelos amigos que fiz lá, mas porque era uma igreja onde você tinha às quartas e também às sextas-feiras uma palavra profética. E essa palavra profética eu achava formidável. Era uma coisa que, como eu sempre fui membro da Igreja do Rio, uma igreja, por ser presbiteriana, é até redundante dizer que ela é tradicional. Então, quando eu chegava nesta igreja desses amigos, lá no interior de São Paulo, e via como era esse culto, onde uma irmã se levantava e começava a dizer que Deus tinha um recado assim, 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 e ela queria saber para quem que era esse recado, e a pessoa se levantava e ela dizia assim: esse recado é para você, Deus está te dizendo isso, isso e isso. Eu achava aquilo uma coisa maravilhosa, e eu ficava ansiando por chegar o meu dia. Eu pedia a Deus: meu Deus, eu vou daqui a um mês lá, que o Senhor separe alguma palavra para mim, que eu possa ouvir, etc e tal. E aí virava o mês, eu ia até lá, e no primeiro ano do seminário, calouro, ficava sentado lá, esperando uma profecia para mim, e nada. Eu dizia: não é possível, será que eles sabem que eu sou presbiteriano, e por isso que não vem nada? E eu me lembro que eu fiquei umas 4 vezes, foram quase 6 meses, nessa expectativa. Até que, em um culto, era uma juventude enorme, eram quase 200 jovens. E como toda a igreja, a praxe, os mais velhos ficam assentados embaixo e os jovens ficam nos mezaninos, nas galerias. Estava eu nas galerias e esperando aquele momento do culto maravilhoso para mim à época, e a irmã começou a dar aquelas profecias, e eu ansiando por chegar a minha vez, e aí vem o primeiro bilhete, e aí eu pego o bilhete e vem assim: depois do culto, a galera toda vai se reunir para comer pastel, você quer ir? E eu olhei o bilhete e falei: não, claro, vou, depois a gente vê isso aí. E permanecendo ali, fito, para ouvir aquilo que estava acontecendo. Daqui a pouco chega um segundo papel: ah, não vai ser mais na pastelaria, o pessoal vai dar rolé de picape e depois vai para não sei aonde. E eu olhei e falei: tá, gente, depois a gente vê isso aí. Quando eu percebi, eu já estava debruçado na galeria, quase com meia barriga para fora do parapeito, porque eu queria ouvir. E eu comecei a perceber: por que eu estou tão inclinado assim? E eu percebo que a agitação, o barulho, o bate-papo, o falatório era tão grande que mesmo a irmãzinha falando do microfone, eu tinha que me projetar para tentar ouvir. E aí nessa hora eu olhei para a irmã, olhei para aquela juventude toda conversando e passa papel para lá, papel para cá, vamos isso, vamos aquilo, depois vamos não sei o que, tal. E eu cheguei a uma conclusão: que nenhuma dessas formas de entrega da mensagem de Deus, nada disso aumenta a reverência da pessoa em relação ao próprio Deus que está naquele lugar. E me levantei, mandei um beijo para aquela irmã, que eu não sei hoje se ainda está viva, mas se o estiver, nunca duvidei de nada do que ela fez ali, não é minha competência. Mandei um beijo para ela,
olhei para todos, dei um aceno muito carinhoso, disse que guardava todos no coração e me levantei e fui embora. Quando saíram do culto, etc., eu já estava do lado de fora, o que aconteceu? Não, eu acho que a minha missão já está concluída, eu não vou mais sair, eu já vou pegar minhas coisas na casa de fulano, já vou para a rodoviária. A minha aula é terça-feira, amanhã ainda é segunda, mas eu já quero ir embora. Obrigado a todo mundo. Gente, olha que fabuloso, que momentos aqui, etc. e tal. Fui embora. Porque me caiu a ficha. Eu entrei na igreja com 5 anos. Naquela época eu estava com 19. Me converti com 11 para 12. Recebi o chamado com 15 anos. Me tornei aspirante com 16. Passei no presbitério com 18. Por que eu dependo de alguém para trazer um recado de Deus claro para mim e tudo que eu vivi antes? Por que nós dependemos de gurus, de pseudo-profetas, para nos darem um recado, aspas, muito claro? A vida já não é um recado muito claro, não? Alguém tem dúvida aqui que tem que trabalhar? A vida não é um recado que se a gente comer muita besteira, a gente vai passar mal? Isso não está claro ainda não? Precisa de alguém enviado por Deus para dizer que se você não olhar a sua saúde, quem vai pagar as consequências dos seus atos serão seus familiares? Precisa disso? Será que a vida, ela não nos ensina mais, queridos? E necessitamos cada vez mais de pessoas, algumas levantadas por Deus, volto a repetir, eu não julgo nada, eu só sei da Escritura e daquilo que eu faço em relação a ela. Ao outro não me cabe julgar, só me cabe amar e acolher. Julgar, não julgo ninguém. Mas curioso, que de uma outra feita, já como pastor, de sábado para domingo, 2h pouca da manhã, o celular toca, eu atendo, casal em crise. E aquela crise familiar, que é básica, os indivíduos passam anos em crise. E nessa crise eles não consultam ninguém. Mas quando chega às vias de fato, quer seja do palavrório, quer seja de agressões, ou quer seja de divórcio, eles chamam você para resolver tudo em 20, 30 minutos. São 20 meses, são 20 anos vivendo daquela forma. Mas você, na condição de pastor, só tem 20 minutos. E perfeito. Lá chegamos àquele clima horrível, e o casal discutindo, e acorda o filho mais velho, que quando eu passo da porta, o mais velho chega para mim e diz: pastor, papai e mamãe não estão bem. E aí você conversa com um, conversa com o outro mais alterado: filho, leva teu pai para lá, leva ele para lá, deixa eu conversar com a sua mãe. Daqui a pouco acorda a irmãzinha menor, que chega e diz: tem alguém passando mal? Papai está passando mal, papai está lá chorando. E calma, meu amorzinho, pastor está aqui, está tudo bem. Pastor veio aqui para conversar com papai e mamãe. A oração da madrugada. Ela: não posso voltar a dormir? Deve, neném, volta a dormir, está tudo bem, tá bom? Beijinho, tal. E conversa, chegam a meio denominador comum, um caso de traição da parte da mulher, mas conversa-se, etc e tal, aquela coisa irresoluta, e o que eu digo é: queridos, amanhã nós temos um compromisso, tem que estar todo mundo na igreja. Nós não temos ambiente, não é por vocês, não, vocês são adultos, mas é pelas crianças. As crianças não podem pagar o pato das coisas que vocês fazem ou deixam de fazer. Vocês prometeram, quando consagraram seus filhos, dedicá-los ao Senhor. E não é pela mancha do pecado que as crianças deixarão de serem ministradas pela palavra do Senhor. É o contrário. Quanto mais o erro, maior a presença. Quero vocês lá, por favor. Os filhos não podem pagar por isso. E isso já era quase 4h pouca da manhã. Vou para casa, dá 8h pouco, estamos aqui na igreja, tinha abertura ali na área de convivência, etc e tal, começa o culto, chega o casal, as crianças, tudo certo. Tema do domingo, você sabe qual que era, meu amigo? De acordo com o calendário litúrgico, a mulher adúltera.
Para quem está chegando agora aqui na igreja, se você pegar o nosso boletim e abrir na página de número 6, você tem um item lá em cima chamado Devocionais Diárias. E essas devocionais nos auxiliam porque essa é uma igreja cristocêntrica, onde Cristo é o centro do ministério dessa igreja. E as nossas reflexões sempre emergem a partir da vida de Jesus, porque somos discípulos de Jesus. E você tem as leituras, que começam de hoje e vão até o outro domingo, onde, claro, como o pastor é o docente, ele tem a liberdade da escolha do texto. Mas a igreja vai em um crescendo no ministério de Jesus. Então, você está aqui hoje, sabe que domingo que vem, pode ser que você ouça uma palavra à luz do primeiro livro dos Reis, Romanos capítulo 9 ou Mateus capítulo 14. Hoje nós vamos refletir sobre Tiago, mas essa reflexão sobre Tiago começa desde o mês de julho. E nós estamos tratando o livro de Tiago quase que versículo por versículo. Por que todo esse prelúdio, essa introdução? Para lhe dizer o seguinte: o indivíduo que não se prepara, ele tende a fazer as coisas da sua cabeça e, de forma inconsciente, não percebe que muitas vezes atinge pessoas com tudo, menos com a palavra de Deus. Naquele domingo, diante de uma família que eu me despedi há menos de 5 horas atrás, cuja mulher traiu o marido, chega na leitura do Evangelho, é a mulher adúltera, eu pergunto para você, prega ou não prega? Leciona ou não leciona a palavra de Deus? Pergunta, igreja, sim ou não? Não, isso se for eu, mas estou perguntando, você no meu lugar? É? É, amigo. Bom coletar essas pessoas corajosas. Precisamos de gente corajosa. Vocês estão certos. A bênção de uma igreja organizada é que com uma semana antes você sabe o texto que em tese será o domingo seguinte. E eu tinha provas de que no domingo anterior já estava pré-ordenado aquele texto, que não sai nem da minha cabeça, mas é um calendário litúrgico que existe há mais de 1000 anos. E pasmem, o casal ouviu, e ao final do culto, à tarde, ligam e dizem o seguinte: pastor, na nossa vida não acreditamos em coincidência. Se foi esta a palavra que Deus trouxe, acataremos a palavra de Deus. Queridos, por que é tão difícil receber um sermão? Por que é tão difícil receber o Evangelho? Por que muitas vezes é tão conflitante ficar sentado em um local e receber a palavra do Senhor? Quando eu saio de férias, a igreja já sabe disso, eu tenho uma alegria enorme de acordar domingo de manhã e ir para uma igreja que eu nunca fui para receber um boletim que eu não ajudei a fazer, para cumprimentar um diácono que eu não conheço, para me assentar num banco que eu nunca sentei, para estar em um culto que eu não participei da liturgia, para ouvir uma palavra de uma pessoa que pode ser que eu nunca tenha visto e ir-me embora alimentado pela palavra de Deus. Onde todo domingo das minhas férias eu saio, quando eu me arrumo para sair, minha esposa diz: tênis? Não pode. Camisão para fora? Também não pode. Meu amor, eu estou de férias. Pois é, mas teu nome, tua cara é conhecida, tu vai chegar, vão saber que tu é pastor, aí está você todo desleixado, que mau testemunho. Aí bota a camisa para dentro, bota sapato, bota cinta e não sei o que, quando vê, sai um pastorzinho presbiteriano de férias. Nós nos assentamos nos bancos, mas nem sempre o que nós queremos é receber a palavra de Deus. Às vezes o que nós queremos são palavras que sejam convenientes com nossos interesses, com nossos desejos.
E quão difícil é ser um pregador, não de multidões, mas do evangelho nos dias de hoje. Para a multidão é maravilhoso, meu amigo. Pastor de multidão não faz funeral durante a semana, não visita ninguém em hospital durante a semana, ele só é pastor de multidão, meu amigo. Ele escreve livros, ele faz DVDs, ele é pastor de multidão, é pastor de mídia, é midiático. Liga para o celular de um pastor de multidão e pede oração para ele em rede nacional. Vê se ele vai orar por você. Vê se ele para tudo, para uma excursão internacional para visitar tua avó, que está internada, que nem é membro da igreja que você faz parte. Vê se ele faz isso, ele não tem condições de fazer. Ele é pastor pregador, ele é pastor palestrante, ele é conferencista, cada um na sua raia. Mas que curioso, porque pastores de multidão, conferencistas, eles não deixam de falar apenas para uma bolha. A bolha que compra os discursos deles. Mas o pastor de igreja local fala a uma pluralidade, a uma diversidade de pessoas. Aqui nessa manhã, nós temos aqui no olho todos os espectros políticos e emocionais representados nessa manhã. Pastor de multidão não, só vai ouvir quem gosta. A palavra do Senhor nos ensina nessa manhã algo sobre receber a palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor que nós já lemos. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E aí vem o ensino da palavra do Senhor. Como nós recebemos, como nós devemos receber a palavra de Deus. Você hoje de manhã se arrumou, você está aqui lindo, maravilhoso, você está linda, está maravilhosa, seu penteado está maravilhoso, está maquiagem, está um negócio de outro mundo, você está astronômica. E no que tange a sua espiritualidade, qual foi o seu preparo para estar aqui nessa manhã? O que você fez nessa manhã para adentrar esses portais? Para sentar nesse local sagrado com esse cheirinho amadeirado maravilhoso que nos encanta todo domingo. Qual é o seu ritual para estar na igreja? No culto, nós temos uma ritualística. Antes da leitura da palavra, ora alguém pedindo que o Espírito nos ilumine, tal como já iluminou o mensageiro. Entre a leitura da palavra e a palavra propriamente dita, às vezes tem um louvor, para que o nosso coração comece a entrar em sintonia, nos prepararmos para receber a palavra. Essa é uma ritualística. Qual o seu ritual pessoal? Durante a semana, antes de você fazer o seu culto doméstico, como você se prepara para ler a Bíblia? Você que é marido, como você prepara a sua família para ler a Bíblia? Como é que você prepara a sua esposa? Você a convida com carinho para um momento de culto ou você já começa chateado porque o pessoal está atrasado? Mulher, como você prepara seu marido, prepara os seus filhos para o momento do culto doméstico? Há uma preparação? Ou nós sequer nos preparamos para isso? A palavra do Senhor nos ensina como devemos receber a palavra de Deus. Olha o início do verso 21. Portanto-vos, primeiro, despojando-vos de toda impureza, eliminando minhas impurezas. Que impurezas são essas? Tudo aquilo que polui, que nubla, que obstrui o meu entendimento. Você está aqui nessa manhã, meu amigo, com toda a sinceridade de alma, você está aqui preocupadíssimo com o horário. Você está tenso pelo almoço. Você está desesperado porque ainda tem um monte de coisa para você resolver. Você assumiu o compromisso de estar aqui por qualquer que seja a ordem, mas o seu compromisso você já sente que cumpriu. Agora é só dar meio-dia que você tem mais coisa para fazer. Sabe o que é isso? Isso é uma impureza. Isso nubla seu pensamento. Está aqui o corpo, refrigerado, mas a mente está no jogo mais tarde. Está no jornal da noite, está nos grupos de Zap, estão nos links do Telegram. Você não está aqui.
Você está ansiosa, minha filha. Você está pensando nas coisas que você ainda tem que resolver. O relatório que o chefe pediu para amanhã, uma demanda familiar das crianças. Está preocupada se o cabeleireiro vai confirmar amanhã, 7 horas, que dali tu já vai direto para o trabalho. Isso é que o texto chama de impureza, de mancha. É tudo aquilo que polui, que nubla, que obstrui o meu pensamento. E eu lhe faço uma pergunta nessa manhã. Quantas vezes você assenta-se para ver televisão e você sai, termina o programa que você está assistindo e você sai dali uma pessoa melhor? Você é daqueles que vê uma família estrangeira procurando uma casa de 800 metros quadrados, mais a área livre, porque para eles uma casa de 300 metros quadrados é muito pequena e eles têm muitas coisas para fazer. Quando termina esse programa, você diz o quê? Me gerou empatia. Eu tenho compaixão por eles. Eles precisavam ter uma casa de 1 quilômetro quadrado. Seria melhor. Ou termina o programa, você está com inveja porque nem cidadania você tem. Termina o programa, você amaldiçoa a sua cultura como brasileiro de não ter uma ilha no meio da cozinha. Nos nossos apartamentos, o que a gente tem é a máquina de lavar embutida debaixo da pia da cozinha para dar espaço, amigo. Quantas vezes você se assenta para ver um programa de TV e acontece de tudo com você, menos você sair de lá uma pessoa melhor? Isso é impureza. Você vê um programa de TV onde a amante é gente boa, a esposa é a rainha má, é a megera. E você torce que esse adultério Deus abençoe, que esse adultério Deus ilumine. Porque a esposa não presta, boa é a amante. Esse marido não presta, bom é o amante. E você passa o dia ruminando essas coisas que, na verdade, sabe o que são? São impurezas. Não te faz uma pessoa melhor. Você olha para o seu marido, olha para a sua esposa, olha para o seu cônjuge e você diz, bom é o da série, bom é o da novela, bom é o do filme. Mas quem está do teu lado foi o único que topou casar contigo. Elimine as impurezas, meu querido, antes de receber a palavra do Senhor. A palavra do Senhor ainda diz que para recebermos a sua palavra, não apenas devemos nos despojar de toda a impureza, mas também devemos nos despojar de quê? Acúmulo de maldade, tudo aquilo que traz malícia à palavra. Confesso a vocês, ser um pregador de igreja local nos tempos de hoje é um desafio gigantesco, porque é o tempo todo medindo palavras para não ferir suscetibilidades. Porque dependendo do exemplo, dependendo do discurso, dependendo do termo, você é associado à esquerda, à direita, a centro, a lado, à direita, deitado, a junto, acostado. Tamanha malícia que adentrou a nossa mente. Uma malícia gigantesca, onde, curiosamente, a igreja existe há 56 anos. Onde a IPB existe desde 1862, quando da organização da primeira igreja presbiteriana junto à Praça Tiradentes. Mas nós nos tornamos maliciosos, parece que coisa de 5 anos para cá. Onde tudo que nós falamos passa-se por um filtro para pensar qual é a identidade, qual o perfil do pregador. Onde dependendo da fala dele, se não agradar a claque, não serve. Aí a palavra do Senhor diz, igreja, para receber a palavra,
A gente tem que se despojar de impureza, tudo aquilo que nubla a mente. E também tem que se despojar de acúmulo de maldade, tudo aquilo que traz malícia, que você ouve e você fica maledizendo, você fica maldando. Falou isso, mas na verdade é aquilo. Falou aquilo, mas na verdade é aquilo outro. Termino as minhas férias, eu constato, eu viro para minha esposa e digo: Gleice, eu não acredito como as pessoas nas igrejas conseguem brigar umas com as outras. Eu não acredito. Porque é tão fácil. Hoje, eu esperei você, Gleice, dentro do carro. Eu nem saí junto com você de casa. Para quê? Aqui, tênis. Já vim pronto para dentro do carro, para você não mandar eu botar roupinha de pastor. E eu vim para essa igreja, estou indo embora. Gleice, eu recebi tudo que Deus queria me dar, porque eu não conhecia ninguém. Eu sentei num banco que um faxineiro, um zelador, uma zeladora, limpou para eu sentar. Podia estar empoeirado. Aqui, minhas costas limpinhas. Estava limpo o banco. Eu participei de uma ceia que o diácono cortou os elementos, cortou o pão, colocou o vinho em cada cálice. Participei. O pastor abriu o texto, eu abri junto, ele pregou, eu acompanhei. Fazendo aquele exercício de não me antecipar no que ele vai falar, porque esse texto talvez eu conheça, mas absorvi. Gleice, por que as pessoas fazem batalhas campais dia de domingo? Por que tanto barraco, tanta ansiedade? É o acúmulo da maldade. A pessoa já vem maldosa de dentro de casa. Já vem com relacionamentos familiares detonados. E ao invés de assentar-se para ser restaurada pela palavra do Senhor, ela traz toda essa maldade, essa desgraça, ela joga para dentro. E ela diz: se meu pai me fez mal na igreja, quem representa uma figura paterna? O pastor? Então não vale nada, meu amigo. Se meu patrão durante a semana quer me demitir, na igreja, quem representa uma figura de autoridade? O pastor, os presbíteros não valem nada. Mas não tem nada a ver com os pastores, tem nada a ver com os presbíteros. Mas o indivíduo traz tanta maldade dentro da mente que não é tratada durante a semana. Quantas igrejas vivem anticlímax, vivem desgraceiras, e todo mundo ainda diz que é cheio do Espírito Santo. É um festival de glória a Deus que só traz desgraça. Por quê? Porque aquele que tem fome não recebe de comer. Porque aquele que tem sede não recebe de beber. Aquele que está nu, nu permanece. Aquele que se encontra enfermo não recebe visita. O forasteiro dorme na rua. E o que Jesus diz a estes? Não os conheço. Para nós recebermos a palavra, nós devemos nos despojar de tudo aquilo que nubla meu pensamento. Eu devo retirar tudo aquilo que é malicioso. E a palavra do Senhor diz: aí sim, devo acolher a palavra, mas devo acolher de que forma? Fazendo uma pesquisa bíblica teológica, é isso? Devo acolher observando o original grego para ver se o pregador está sendo fiel? Como que eu devo acolher essa palavra de acordo com a palavra de Deus? Eu devo acolher com brandura, eu devo acolher com humildade, eu devo acolher com doçura. É ouvir a palavra de Deus e ficar embevecido. Eu ouço os pregadores pregarem nas minhas férias, eu fico embevecido. Quanto mais humilde a igreja, mais no interior, as pessoas com dificuldade até de cantar com inário devido a palavras difíceis, fragoso ao cantil, amplitude celeste, e elas estão ali com mais dificuldade. Eu ouço aquilo tudo, o pastor prega, o presbítero vem prega, eu saio maravilhado. Eu ganhei o dia, meu amigo, que coisa mais linda. Seu presbítero é menorzinho, eu dou um abraço, dou beijo na testa, vou-me embora, nem digo quem sou, não quero estragar a experiência, está ótimo, ganhei meu domingo. Palavra se acolhe com brandura, palavra se acolhe com humildade. Nos nossos dias, com esses cursos teológicos que são vendidos aí pela internet, você abre o teu e-mail, receba hoje, faça parte da turma tal, turma é pipoca, 6 meses tu já vira teólogo. Turma miojo, 3 meses tu já vira doutor. Turma ioque, em 1 ano tu já vira teólogo.
Aí o indivíduo embarca nessa. Ele quer gabaritar alguma coisa teologicamente, quando a palavra de Deus, que deveria ser o seu foco de reverência, diz, ao receber a palavra, doçura. Mas o indivíduo quer receber a palavra como exegeta. Talvez seja por isso que o Brasil é o país onde cresce o número de evangélicos e nada melhora. Porque um povo que cresce em número, mas a palavra de Deus, ela é foco de discussão teológica, de doutrina e exegese, ela não é acolhida eliminando maldade, malícia e recebida com brandura, esse povo tem o que oferecer? Se na palavra de Deus que é bênção, já há discórdia. Por isso que as pessoas pulam aqui, pulam lá, pulam acolá. Não tem a ver com a palavra que é pregada, mas tem a ver com o excesso de maldade, malícia e impureza que há na mente, e o coração que não se abre com mansidão para receber a palavra. Esse casal que eu citei agora há pouco, que exemplo! Tenho muitos outros exemplos, meu querido irmão, já falecido, saudosa memória, Pedro Perrota, uma das primeiras pessoas que participei de um aconselhamento nessa igreja, já um senhor de idade, trabalhava no SEASA, veio com Dona Luzia Perrota, membro dessa igreja, estava ontem aí no Arraial da IPT, com toda a humildade, trouxe sua esposa, sentaram-se, seu Pedro já com idade, forte ainda, mas já idoso, trazendo um tema para ouvir de acordo com a palavra de Deus, e o que me espantou foi a humildade daquele homem. Eu, quando cheguei na igreja, tinha 32 para 33 anos, ele com quase 70, 60 e alguma coisa, forte ainda, mas uma humildade, uma doçura, onde no final oramos juntos, eu disse, seu Pedro, poxa, eu fui abençoado, muito obrigado. Ele, pastor, o senhor trouxe a palavra, não, fui abençoado com a presença de vocês dois aqui. Quanta humildade, quanta doçura. Há algum tempo, quando tive o privilégio nessas jesuicidências da vida, em pleno shopping Nova América, encontro meu presbítero Ivan, de saudosíssima memória, e nós ficamos conversando ali, mas foi muito tempo que as famílias, cada uma foi para um lado, para uma loja, que os homens estavam entretidos num colóquio. O Ivan, com uma humildade, contando a história da igreja, contando circunstâncias da igreja, perguntando coisas da igreja do Rio, conversando sobre textos bíblicos. Um presbítero, de uma bagagem, de uma espiritualidade, de uma inteligência, de uma postura, conversando com um pastor de 30 e poucos anos, chamando de senhor, perguntando se a palavra era aquilo mesmo, se compreendeu certo. Onde estão essas pessoas hoje em dia? Não existem mais, porque faz curso IOC, em 6 meses é doutor. Gosta de pastores que vão dar um banho de grego, vai na Grécia, amigo. Passa 15 dias na Grécia, tu já viu tudo que tinha que ver de grego. Mas a palavra não é recebida com brandura, não é recebida com humildade. O que acontece conosco quando nós eliminamos tudo aquilo que mancha a nossa mente, quando nós eliminamos toda a maldade, tudo aquilo que malicia o que está sendo recebido, o que acontece conosco quando nós acolhemos a palavra com mansidão e com brandura? Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. E o que acontece? Ela é poderosa para salvar a vossa alma. Você vê que o autor nem entra no mérito de quem está pregando. Tiago não diz, se for um apóstolo, é certo que vai ser abençoado. Ele não diz, se for um diácono, mais ou menos talvez seja abençoado. Bota um filtro. Não. Ele nem diz, se for uma mulher a proclamar a palavra, se for uma mulher a profetizar, se estiver com o véu, aí ele não entra em nada. Ele só diz que, se você
retirar a maldade, se você retirar tudo aquilo que polui a sua mente, e se você acolher a palavra com mansidão, esta palavra que você receberá, ela vai salvar a tua alma. Ela salva a tua vida. Por que que nossas vidas estão muitas vezes cada vez mais imersas em circunstâncias desfavoráveis? Porque antes de receber a palavra, a gente não se livra de maldade nenhuma, a gente acha até que nem tem maldade. Maldoso é o outro que pensa diferente da gente. Nós nem achamos que nós temos malícia. Não, malicioso é o outro. Eu não. Mansidão? Nem mansidão. A gente já recebe ali com o nosso manual de exegese comprado ali a R$ 1,99, baixado em PDF pirata, mas a gente diz que é para a glória de Deus, mesmo sendo pirata, fruto de corrupção. A gente fica ali procurando examinar, para ver se está batendo com o original. Um povo que assim procede em relação ao que a Bíblia diz, tem alguma coisa boa para oferecer para o Brasil? Então, por isso que os evangélicos crescem e o país está cada vez pior. Não é por esquerda e por direita, não. Isso sempre existiu. Isso não existe desde 5 anos para cá, não, gente. Sempre existiu. E te digo mais, sempre vai existir. Mas Oxalá, que significa quem dera a Deus, se os cristãos, se os evangélicos, se os discípulos de Jesus largassem tudo isso, ou que filtrassem isso à luz de um despojamento de maldade, de um despojamento de impureza, de um banho de humildade e doçura, porque o objetivo é salvar a própria alma, é manter a mente, a consciência frondosa, frutífera. Imagina se em todas as igrejas do mundo que neste domingo tem culto, se todos os discípulos de Jesus fizessem o que diz Tiago, capítulo 1, verso de número 21. A sociedade não seria diferente, o mundo seria diferente. Como o mundo ia ganhar quando você tem uma maioria de pessoas que a primeira coisa que quer fazer é tirar a maldade dentro do coração? Olha que ganho! Imagina uma sociedade onde a maioria das pessoas não quer ser maliciosa. Olha que salto evolutivo. Imagina uma sociedade que recebe a palavra do Senhor com brandura, com doçura, com mansidão. Consegue imaginar o progresso dessa sociedade? Mas nós pensamos muito pequeno, de uma forma de estábulo. Nós pensamos denominacionalmente, pensamos somente teologicamente, pensamos somente doutrinariamente, quando o Evangelho, que é anterior a tudo isso, ele diz, palavra de Deus, tira a maldade, tira a malícia, acolhe com mansidão, sua alma vai ser salva. 2000 anos depois, nós estamos com um cristianismo que comporta católicos e evangélicos, que por si só são uma antítese. E às vezes brigam uns com os outros, enquanto aquele que tem fome permanece com fome, enquanto o que tem sede permanece com sede. Queridos, recebamos a palavra do Senhor sempre, despojando maldade, eliminando malícia, recebendo com brandura, não porque o pregador é bom, não porque ele merece, nada disso. Mas a palavra do Senhor diz que se eu faço essas 3 coisas, é a minha alma que está sendo salva, é a minha consciência que está sendo preservada, é a minha família que é edificada. É isso que você quer. E é isso que essa igreja, todo domingo, tem a oferecer. Amém, igreja?